gente está aguardando. Quanto à construção no terreno do lado, já tive reunião com o prefeito, acho que vocês viram a reportagem, não há problema nenhum da gente construir aqui. Só que o que a nossa comissão de infraestrutura fez o levantamento, por aqui sendo o nível do mar, e o terreno ele é pequeno, para a gente construir em andares, a fundação teria que ser maior. Então a gente gastaria por volta de 15 milhões para construir ali, na forma horizontal, térreo, primeiro andar e segundo andar, com uma quadra no superior. O que foi falado também da infraestrutura daqui com a infraestrutura da reitoria, que ficaria nos mesmos 15 milhões, e a gente já tem um projeto que foi apresentado pelo prefeito, para construir uma nova área. Uma área de 40 mil metros quadrados, ali perto do hospital regional, que a gente está marcando uma reunião com o período para pedir essa área para eles, tá? O prefeito é a favor, ele acha que é o mais importante, a gente conseguiria inclusive atender estacionamento dentro da área e tudo mais. Então assim, já estamos na tratativa de pedir esse terreno. O prefeito falou assim, é interesse do Penido que ele nos dê a área que a gente vai povoar o shopping dele e aquela parte que ele tem para expansão imobiliária. Fica bonitinho assim, né? Caso não consiga, o prefeito não descartou a hipótese dele nos dar uma outra área de 40 mil metros quadrados. Quais são as implicações, agora falando quanto instituto? Eu tenho uma verba de 1.700.000 e poucos mil. Se eu tiver uma área maior, eu vou precisar de mais vigilância, eu vou precisar de mais limpeza, eu vou precisar de portarias diferentes. Então, uma coisa leva a outra. Então, tem que ser tudo pensado com muita clareza. O projeto para o próximo terreno também já está pronto daqui, já está pronto de lá, pela infraestrutura, tá? Onde o Canela faz parte, a professora Elaine, a professora Tatiane, o Silva, o Gustavo, eu posso estar esquecendo de um ou outro, me perdoe a falha. O que a gente vê a possibilidade? Para o ano que vem, eu não consigo construir nesse terreno, porque não tem verba, não foi votado na questão orçamentária, tá? Então nós não temos verba. Eu, em conversa com o prefeito, ele nos cedeu um campus avançado que não tem termo, Márcio, porque esse termo tem que ser assinado pelo reitor e ele é um termo de cooperação mais complexo do que a gente consegue assinar aqui, porque vai entrar a merenda que o prefeito está nos dando, vai entrar as salas de aula lá na escola Avelar, que é no Poiares, ele vai nos ceder sala de aula, acho que é Avelar, né? É o Poiares Não, é no Estrela, é o Avelar. Ele vai nos ceder sala de aula que já tem acessibilidade, vai comprar cadeiras para nos receber, porque lá vai ter a Universo também. Isso, né? E vai ser polo nosso também. Então, os coordenadores junto com a DAI, não eu, vão decidir o que vai ser levado para lá, né? Vai ter isso de imediato, já para isso 2018. Para 2018. Tá. Já está acertado, tem reportagem, não está no termo, porque o termo está sendo construído, ele não é tão simples, tem que atender a parte legal da prefeitura, tem que atender a parte legal da reitoria. Então ele está sendo construído, eu pretendo pelo menos ter algo concreto até o final de julho, porque assim, você começa a construir, leva para um pede alteração, aí você leva para o outro pede alteração. Mas pelo diálogo que a gente está tendo com o prefeito, a gente não precisa se preocupar quanto a 2018. Eu quero o terreno, eu quero um prédio já com acessibilidade e não o nosso que é cheio de adaptações técnicas, né? É isso que eu pelo menos eu almejo. 15 milhões para cá ou 15 milhões para o outro, eu fico com 15 milhões para o outro, que você já sai uma coisa estruturada, feito pelos engenheiros, com acessibilidade e todo térreo. Né? Não apresentei ainda o Concam, porque enquanto não fechar com o Penido, por que eu não trouxe nada para vocês? É especulação. Sim. Mas assim, a direção está trabalhando quanto a isso. A direção e toda a equipe que compõe isso, que não é a Tânia, é a infraestrutura, é a parte técnica, é a própria DAI, tá? Mas nós estamos correndo atrás do prejuízo estrutural que Mas de qualquer forma, a gente essa tem. área desse polo avançado no Avelar vai rodar. Vai rodar. E a gente vai ter estrutura também lá? Vamos ter que ter, entendo eu, pelo menos o mínimo. Qual é o problema? A estrutura, se você falar a parte administrativa. Sim. Então, o Concam, não sei se sabe, nós que somos
campos com mais de 5 anos, o que diz a legislação? Que a gente tem que ter 70 docentes e 45 técnicos administrativos. No momento nós temos 47. 45 que aqui estão, mas a Gabriela, que veio transferida por problemas de saúde, que está lá na diretoria administrativa, diretoria adjunta administrativa, porque ela é técnica auxiliar contábil e não pode ter desvio de função. E nós temos o Marcinho, que é o nosso, que está emprestado para a reitoria. Por lei, quanto que nós temos que ter? 45 técnicos administrativos. Infelizmente, em decorrência de vários problemas pessoais, a gente não consegue ter esse número 100% o ano todo. Além das férias, tem afastamento para capacitação e tem afastamento doença, que a gente tem vários. Então, Márcio, eu não sei se é possível, porque se eu te disser, eu não tenho 38 técnicos trabalhando hoje. Por N motivos de saúde e de outros afastamentos que eu não sei dizer com detalhes para vocês. Eu não sei se eu consigo levar uma estrutura onde eu tenha um da biblioteca, pensar que biblioteca, eu não vou ter uma biblioteca lá, eles terão que vir aqui. Se eu consigo ter um da secretaria, um do sócio-pedagógico. A priori, eu não tenho o mínimo para atender os alunos aqui nos 3 períodos. E todas as exigências que a reitoria nos faz, de planilhas, de responder a CGU e o que está acontecendo no IFE São Paulo como um todo. Tá? Acho difícil, não é impossível, mas se a gente continuar com essa restrição de licença e de capacitação, a ideia é nós termos cursos rápidos, FIC lá, ou cursos regulares mesmo? Então, os FICs eu já não tenho aqui à noite, eu já não tenho, seria regular. Um exemplo que eu dei, uma sugestão, seria a pós-graduação, tá? Ou curso superior, porque cursos superiores não são menores, e por não ser menores, eles têm mais flexibilidade de movimentação, porque eles já tomam conta de si, né? São responsáveis. Então, eu não fico... eu estou questionando exatamente que são os alunos menores lá. Mas você sabe que curso superior a gente tem alunos menores, sim, mas eles podem se locomover, né? Por ser superior. Então, o que os coordenadores vão entrar em consenso é quem vai para lá, que não sou eu que vou decidir, são os coordenadores. Tá? Mas o técnico, por ser menor, ele se mantém aqui. Agora, os superiores, eu não vejo um impedimento grande de ir para lá, porque já que não vai ter secretaria. Mas a Unixul também não tem, quando começou o campus Centro e campus Martim de Sá. Todo mundo, a maioria estudava na Martim e tudo que precisava vinha no centro. É um polo. Né? E Caraguá ainda é uma cidade minúscula, que qualquer 8 minutos você sai. 8 é muito, né? Qualquer 5 minutos você sai do Estrela d'Alva e você chega aqui. Então, eu acho que eu não tenha possibilidade de ter uma estrutura administrativa. E eu penso em um curso, porque daí ficam todos os professores ali para dar as 4 horas. Não fica, como eu dei aula no módulo, eu ia de um polo para o outro na mesma noite. E o centro para Martim é uma diferença significativa. Né? Eu tive dificuldade, então eu vejo de locomover um curso inteiro. Mas essa é a decisão final? De jeito nenhum, não sou eu que vou tomar essa decisão. O problema era a sala de aula e eu estou tentando resolver. Agora, quem vai se deslocar, realmente, isso vai ter toda uma discussão entre a H e os coordenadores de curso. Respondi? Eu acho que isso daí a gente podia discutir numa outra reunião. Eu tenho também, além dessas dúvidas que ele questionou a questão administrativa, né? Eu até comentei na reunião do PDI, quando foi apresentada essa proposta do Estrela d'Alva, que assim, um curso técnico não é feito só de sala, né? Parede, teto, professor e carteira, né? Tem toda uma infraestrutura que o nosso aluno tem aqui, de sócio-pedagógico, psicólogo, assistente social, plantão de dúvidas que o professor está aqui, né? Um pouco antes da aula ele encontra o professor aqui. Ele tem toda uma estrutura aqui que talvez ele não tenha lá, né? Então, assim, é muito delicado a gente colocar um aluno do curso técnico, né, que é a proposta que eu vi até tá no site da prefeitura, que era o PROEJ de administração. Sim, esse provavelmente... A vantagem é que eles são maiores, porque PROEJ obrigatoriamente tem que ser maior de 18 anos, então esse fato de ser menores já seria solucionado. Agora tem toda uma questão, né? O PROEJ são alunos que já se sentem, às vezes, excluídos, né? Diferenciados, que já estão fazendo um curso, já estão atrasados, né? Em relação à idade, né? Na formação
acadêmica e aí colocar eles lá, apesar que lá já tem o ProEja também, né? Lá já tem o EJA. Tem o EJA, EJA, tem o EJA. Então, só que, e também sempre pensar, né, que eles têm acesso à biblioteca está aqui com os livros, a administração usa bastante os livros, então toda a nossa infraestrutura está aqui, né, e o aluno está lá. E não esquecer que esse aluno vai sair com diploma de técnico do Instituto Federal. Então, a gente tem que dar as mesmas condições lá de como se ele estivesse fazendo o curso aqui. Né? Pode ser outra sala, outro ambiente, mas assim, tem que proporcionar tudo que um aluno nosso do curso técnico tem de indicações, de ambiente, tem aqui, para ele lá. Né? Então, só queria pontuar isso, porque eu acho que essa discussão tem que se deixar para uma outra reunião. Sim, não foi só A gente vai ter esclarecimento. em agosto, provavelmente, o Rafael está aqui, que está na comissão do PDI também. Então, a proposta em agosto a gente vai apresentar para a comunidade o que o PDI está discutindo, né? Pelo menos está no nosso. E deixar isso depois que o PDI apresentar oficialmente, né, para a comunidade interna, a gente. É isso que eu falei. Quem vai decidir são os coordenadores e a DAI, não é a direção. Mas foi a única possibilidade de atender a demanda de salas de 2018. Tá? Foi a única, não existe. Isso contando com a entrada desculpa, integrado contando com a turma anual, 40 alunos. Isso. Porque a gente tinha uma ideia original, inclusive no PDI, que o integrado nós conseguiríamos inserir 2 turmas, né? 80 alunos, já que você não tem a entrada no meio do ano, do curso anual, né? Então nós teríamos 80 alunos a cada ano. Então isso já não se consegue. Ele tem 2 reflexos. Carga horária de professor, porque o professor se for são 2 coisas que tem que casar, a infraestrutura e a carga horária do professor. E esse é o desafio da comissão do PDI, né? Exatamente. Exatamente. Toda vez que a gente faz uma reunião, sai de lá e tá falando, nossa gente, cadê a solução? Porque é integrado é difícil. Para relatar, no caso, que é o mais conta, né? No caso de dinheiro, sim, isso tudo está sendo levado em consideração pela comissão e eu acho que é uma discussão muito longa e que a gente tem que deixar para um outro momento. Até também para que as coisas sejam oficiais, né? Porque por enquanto tem muita especulação, não sei a parceria com a prefeitura que já está oficializada em questão ao Escola d'Alva, né? Sim. Mas que cursos vão ser, tudo está sendo questionado. Se vai ter construção de prédios, se vai ter, entendeu? Então a gente tem que deixar para um outro momento, porque isso tem muitas questões além disso. Né? E é importante frisar que verba não tem. Tá? O corte que está tendo, não tem verba. Não tem verba federal, não tem verba a nível estadual e não tem verba a nível municipal. Infelizmente a coisa pode melhorar, né? O cenário está nebuloso. Está nebuloso. A gente vai ter que aprender a trabalhar com muita restrição. Então, para contemplar, a gente vai ter que ver, todos vamos ter que chegar a consenso o que é a prioridade, que é isso que o PDI está falando, né? O PDI está fazendo. Essa comissão vai discutir, vai dar uma proposta de prioridade e aí depois traz para o CONCAM, porque daí a comunidade decide a prioridade. Então, são tempos de muitas conversas e da gente ser extremamente equipe mesmo, né? Não é cada um olhar o seu, é nós olharmos o Instituto como um todo. Até para nossa sobrevivência, né? Sim. E o mais importante, né? O aluno pode chegar aqui no fevereiro, começar a aula, começar o curso e não tem nem para onde mandar, qual sala eu vou, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente não tem. Eu só tenho 70% do orçamento. Eu tenho que pagar água e luz 100% do ano. Eu só tenho 70% do orçamento. Tem que pagar segurança, limpeza, portaria, 100% do ano. Se eu vou tirar 30% de algo, o bolo é do mesmo tamanho. Quem vai comer menos, a gente vai ter que fazer um arranjo, porque não dá para ficar sem segurança, sem limpeza, sem água, sem luz, né? Priorizar. Então, pode ser que alguns projetos sejam deixados no segundo momento. Há uma grande possibilidade se a gente não tiver um orçamento. Mas isso já é um diagnóstico, um presságio desde o ano anterior, né? Então, nós já sabemos disso. A gente só vai ter que trabalhar, assim, com muito foco para o que é melhor para o Instituto Federal. É isso que a gente vai ter que trabalhar. E sendo realista. Sim, sim. Porque, assim,
sendo trabalhar com a realidade, porque também sonhar e todo mundo quer tudo, né? A gente chegou, por exemplo. O que é possível e o que todo mundo quer agora está bem A distante. gente está vivendo um processo seletivo técnico agora. Né? Sim. Então, o que aconteceu? A gente não teve organizador, a gente não teve nada por conta de contenção de despesa. A gente está enfrentando agora um processo totalmente novo para todos os campos, que eu imagino que isso trará de carga para os setores envolvidos, né? Que você tem análise de histórico escolar, né? Então é trabalhoso. E a gente pode não ter um processo seletivo para o próximo ano de Muito 2018. provável, exatamente. Isso acontece agora. Os diretores estão assim, Sim. assim, olha, nós vamos aceitar agora, está em ata, né? O dia está gravado. Eu vi. Mas nós queremos uma proposta para 2018. É que a gente tem um problema. Historicamente, o que a gente tem? A procura no meio do ano, né? Sim. A procura no início final do ano é violenta. E a gente depende de verba. E outra, e se a gente for analisar, que já saíram as tabelas, a gente tem muita procura no meio do ano. A gente tem muitos inscritos. Sim. Muitos, para todos os cursos. Então isso é louvável. Agora, como que a gente vai medir isso? Né? E é importante lembrar, Márcio, que os alunos que entram agora, que entraram no início do ano de 2018, o Instituto de 2017, o Instituto só recebe verba em 2018. Então o aluno entra agora e a gente só vai receber verba para ajudar no auxílio estudantil, no pesquisa e ensino, para o ano seguinte. Então trabalhando com verba de aluno que entrou em 2016. Ou seja, a gente não recebeu um centavo por todos os alunos que entraram em 2017. Ele só virá em 2018. Então a gente sempre trabalha, a gente trabalha antes para receber depois e ainda recebe por corte. Tá? Mais algum esclarecimento?